Aqui está o projeto Arduino para fazer um conjunto de luzes que acende e sobe a escada com um sensor em cima na escada, no primeiro degrau, e sensor no primeiro degrau debaixo da escada. Aqui o Arduino. E aqui um conjunto de 16 LEDs, mas pode ser mais ou menos, dependendo da quantidade de escadas, de degraus, né? Aqui a programação. Deixa eu dar um foco para ficar melhor. Aí. Então aqui eu usei a programação de outras pessoas. Estou usando, para expandir as portas, estou usando dois registradores 74HC595 e estou usando dois ultrassônico com a biblioteca do Ultrasonic mesmo. Para programar eu estou usando o Shift Alt Mega. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui certinho. Total de saídas, então eu coloquei que a quantidade de registradores são 8, que são 8 ports em cada registrador, né? 74HC595. Aqui eu estou dizendo a quantidade deles, então multiplicado vezes 8 dá 16 portas liberadas nele. Eu usei as 8 portas de cada um, que deu os 16 LEDs. Aqui alguns comandos para questão do sensor. Aqui eu coloquei o serial para leitura, para a gente ver a leitura do sensor ultrassônico. Aqui no loop eu coloquei o primeiro ultrassônico, lendo o sensor, a distância, convertendo em centímetros, e ele executando essa função aqui, LED distância, que está ali mais embaixo. A gente vai ver o que ela faz, que é a sequência de acender os LEDs e apagar. Depois vem dentro do loop, que ele fica infinito aqui, tem o Ultrasonic 2, que é o segundo Ultrasonic, e a mesma coisa, só que aqui pode ver que é diferente, é o Ultrasonic 1 e o Ultrasonic 2. E outra questão, que ele lê uma outra função, né, que é ao contrário, acender os LEDs ao contrário, que é LED distância 2, que eu dei o nome, podia ser qualquer outro nome. E aqui o void, então LED distância, que ele vai executar se o sensor ultrassônico, que é ele for acionado, ele vai fazer essa leitura, vai executar o looping ali, ele vai executar essa leitura desse void, e esse void está aqui embaixo. Estou falando que é para ele começar com todas as saídas desligadas. E aqui ele diz que se a distância for de 30, menor que 30 e maior que 0, que ele faça essa função, que é acender um LED mais o próximo, e aqui a função de ligado, e dá um delay, que é um tempo de ligado. Esse delay aqui, ele está aqui em cima, eu coloquei o delay T, que é o de tempo, a gente colocou aqui o T200, então ele vai ficar um tempo ligado, e depois ele executa essa função aqui, quer ver? Aí ele vem aqui e dá um delay de tempo. Cadê? Aqui, delay T, que eu falei que era 200. Passou os 200, ele vem aqui, delay de tempo, que é um outro modelo. É um outro... que é o tempo que eu coloquei aqui, é 5.000, que é o tempo que ele vai ficar aceso os LEDs, para depois apagar. E daí ele faz a mesma sequência, né, de apagando mais o próximo. E é a função de desligado. E ele permanece fechado, acaba aqui a função dele. E dele, claro, ele está lá no looping olhando,
como não teve nenhum acionamento mais no ultrassônico, ele não vai mais acender os LEDs. Mesma coisa acontece com esse LED a distância 2. Se for acionado aqui o LED distância 2, dentro do looping, que é o segundo leitor lá, segundo ultrassônico, ele vai executar essa função, que é o contrário da primeira ali, que é acender de cima para baixo e outra de baixo para cima. É bem simples o funcionamento. Vamos ver como que ele funciona. Só um instantinho. Vou ligar aqui o cabo de energia do USB. Que a gente vê que ele começa a inicializar o Arduino e ele já está em standby lá dentro do looping, esperando um comando dos sensores. Vou pegar aqui um papel para a gente simular. Então, se eu pegar esse papel aqui e passar na frente desse sensor, ele começa a acionar os LEDs. E ele dá aquele tempo de 5.000 milissegundos e começa a apagar na mesma ordem. Porque eu subi a escada, vamos supor, ele apaga de trás para frente. Eu posso aumentar esse tempo para ele ficar mais tempo ligado os LEDs da escada. Mesma coisa no outro sensor, vou passar a mão por cima e vou colocar o papel na frente do outro. Ele começa a acender ao contrário e também tem o mesmo tempo, e dele apaga também na ordem que eu subi ou desci a escada. Deixa eu pegar apagar a luz aqui, a gente vai ver melhor. Tá lá, eu coloquei o papel, ele começou a acender. E no outro sensor a mesma coisa. Aqui no computador, ele tem lá um monitor e ele fica fazendo a leitura dos sensores aqui, ó. Como eu liguei ele no USB, é bem provável que ele não está reconhecendo aqui a porta. Pode ver que ele não achou a porta, está na COM3. Então por isso que o monitor não está funcionando. Entendeu? Uma mensagem de erro aqui embaixo. O que eu faço? Daí eu só desligo. Deixa eu desligar o Arduino e vou ligar de novo. Vamos ver se ele reconhece agora o USB. Reconheceu, tá vendo? Entrou como COM3. Se eu abrir o Serial Monitor, ele já vai começar a contar aqui todos os dois sensores lendo. Tá vendo? Ele tá passando ali que a leitura dele é 42 centímetros, 41 máximo, ele fica um pouquinho oscilando. Aí, quando eu passo a mão na frente de um deles, se for menor que esse tempo aqui, ou entre esse tempo aqui, quer ver? Esse tempo aqui, ó, menor que 30 e maior que 0, ele ativa e faz toda essa função. No LED 2, no sensor 2, mesma coisa, se for menor que 30 e maior que 0, ele faz toda essa função também. Então, tá aí, eu não manjo quase nada de eletrônica e nem programação, mas agradeço ao pessoal que contribuiu aí pela ajuda, igual o Felipe Couto aqui e os demais sites aí que postaram, e eu acredito que isso aqui vai ajudar bastante gente, porque não achei muita coisa referente a LEDs para escada, então para os degraus, então o que a gente acha em russo, em americano, mas não muito explicativo. Então eu vou postar todas essas informações no link do vídeo aí para vocês poderem utilizar se acharem necessário ou me ajudar a melhorar essa programação. Até mais!